Boa noite, bem-vindo ao meu canal Turismo em Brasil. Meu nome é Felipe. Gostaria de convidá-los a se inscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não esqueça de ativar as notificações. Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Se for comprar pela internet, utilize o link na descrição. Shopee, Amazon e agora afiliados a Magazine Luiza. Tenha um excelente final de semana. Nós havíamos recomeçado a leitura da Emenda Constitucional número 113 de 2019. Ela explica os planos de previdência e dá outras diretrizes. Vamos fazer uma breve leitura novamente e colocar assuntos pertinentes, né? Não dando uma opinião própria, né, o pessoal, somente tentando interpretar a lei segundo o que ela diz mesma, né? E mostrar algum conhecimento adquirido que possa fazer, né, entender a matéria, sistematizar com outras, né, de grande relevância e obter êxito, talvez no concurso mais próximo ou no cargo almejado que nós tantos batalhamos, né, todos os dias para poder conseguir. Então vamos continuar a leitura. Não esqueça de deixar o like se gostar, compartilhe e um excelente final de semana. Artigo 34. Na hipótese de extinção por lei de regime previdenciário e migração dos respectivos federados para o regime geral da Previdência Social, serão observados até que a lei federal disponha sobre a matéria os seguintes requisitos pelo ente federativo. 1. A assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes de sua extinção. Previsão de mecanismo de ressarcimento ou de complementação de benefícios ao que tenham contribuído acima do limite máximo do regime geral de previdência social. Vinculação das reservas existentes no momento da extinção exclusivamente ao pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições ou à complementação de benefícios na forma dos incisos 1º e 2º, e compensação financeira com o regime geral de previdência social. Parágrafo único. A existência de superávit atuarial não constitui óbice à extinção do regime próprio de previdência social e a consequente migração para o regime geral de previdência social. Revogam-se os seguintes dispositivos da Constituição Federal. Parágrafo 21 do artigo 40, parágrafo 13 do artigo 195, os artigos 9º e 13º, 15 da Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, e o artigo 2º e 6º da Emenda Constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003. O artigo 3º da Emenda Constitucional número 47, de julho de 2005, e fala que essa emenda constitucional entra em vigor no primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data da publicação dessa emenda constitucional, conquanto o disposto nos artigos 11, 28 e 32. Para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda constitucional, no artigo 149 da Constituição, e as revogações previstas na linha A do inciso 1º e do inciso 3º, 4º do artigo 35, na data da publicação da lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, as que referente integralmente. Os demais casos, na data de sua publicação. Parágrafo único. A lei que trata o inciso 2º do caput não produzirá efeitos anteriores à data de sua publicação. Brasília, 12 de novembro de 2019. É o dia do meu aniversário, 12 de novembro. Quem promulgou essa lei foi a mesa dos Câmaras dos Deputados. O presidente na época era o Rodrigo Maia. E no Senado Federal, o senador Davi Columbre era o presidente. Só uma observação, se vocês, conforme eu avisei, né, vocês têm que sistematizar as matérias. Se você é do primeiro ano ou está acompanhando só para concurso, eu vou tentar fazer uma breve explicação, não sei se vocês vão acompanhar, mas
A emenda constitucional entra em vigor no primeiro dia do quarto mês subsequente à data da publicação. Então, quarto mês. 30, 60, 90, 120 dias da emenda constitucional. O quanto dos artigos 11, 28 e 32 serão na data da publicação da lei da iniciativa privativa do Poder Executivo, que as referente integralmente. Bom, o que a gente pode falar? Ela fere o princípio da anterioridade. Tá? Qual é esse princípio? Ele tem que dar o período do ano financeiro para adaptação social. Tá? Como a contribuição social ela é um tributo, então ela deveria respeitar o período da anterioridade, né? O princípio da anterioridade, que é a estipulação de contribuição após um ano, né, do exercício financeiro, no próximo exercício financeiro. Tá? Então, o que seria, por exemplo, seria no próximo ano mesmo. E ela falou aqui que o período de adaptação, que é o vacatio legis, é 120. Tá? Existe a exceção à regra do princípio da anterioridade, são 90 dias, que é o caso de ICMS, né? O caso dos combustíveis, que são exceções à regra da anterioridade, eles são em 90 dias. Essa lei veio em 120 dias. Isso cabe muito à discussão, porque nós temos que verificar que as empresas precisam se adaptar à nova regra, tá? Os recursos humanos precisam se adaptar. A própria repartição da Previdência Social, por mais que eles são atualizados, né? Todas as publicações saem, eles imprimem, distribuem, fazem os funcionários assinar para verificar que foi realizada a atualização. Mas se ele desrespeita, se alguma iniciativa de legislação é realizada com afronta à forma de realizar ou a matéria, isso cabe brecha para arguição de inconstitucionalidade pela forma que foi realizada, tá? E talvez pela matéria. Aí, se ele descumpriu um preceito fundamental, que é um princípio fundamental, que é a anterioridade, isso cabe também uma ação direta de inconstitucionalidade ou um recurso especial para o Supremo. Tá? Então ele deixa várias brechas aqui para discussões futuras. Então você vê que o legislador não observou a regra formal, provavelmente isso daí passou pelas comissões, a comissão não observou esse detalhe, tá? Mas é um mero detalhe, cabe exceções, né? E a interpretação de cada um. Mas como é uma matéria tão importante, eu dou grande relevância, deveria ser feita, né, algumas outras observações, mas, né, cada um tem a sua interpretação, né, e fica não ensinamento, né, mas fica a observação, né. A contribuição social é um tributo, né, ele é considerado um tributo, na abrangência de todos os tributos, né. É uma prestação pecuniária, né, não sancionatória, plenamente vinculada, não é mesmo? E tem que respeitar as regras dos tributos. Se for uma exceção, tem que ser estipulado, isso tem que passar pela comissão, a comissão tem que ser avisada sobre isso, de Constituição e Justiça, antes da formulação da emenda constitucional, realizadas as comissões, né, parlamentares, depois vai para a comissão mista, né, para verificar o texto, para verificar tudo, depois vai para votação e aprovação, primeiro da Câmara do Deputado Federal e depois para o Senado. Então, nesse trâmite todo, passou esse deslize deles, né? Como sempre passa, mas a gente está aqui, né? Nós somos concursados, não estamos na parte do legislativo, a gente está na parte, né, da administração pública. Então, temos que verificar tudo isso.
Bom, isso foi o que estipula a Lei 113, a Emenda Constitucional número 103 de 2019. Nós estamos em 2023, então já há outras emendas constitucionais promulgadas, já transitou o governo. Nós saímos do governo Bolsonaro e entramos no presidente Lula novamente. O presidente Bolsonaro realizou a reforma da Previdência, tá, em 2021, então tem leis mais, mais novas, né, que abrogaram o texto ou somente derrogaram alguns parágrafos das emendas e também da Constituição Federal, alguns textos constitucionais e leis específicas, né? Então, muitas regras de leis específicas que afrontam as novas regras tornam-se inconstitucionais e tornam-se, né, porque a emenda constitucional, como ele fez uma reforma na Previdência, foi na pirâmide, no topo da pirâmide da hierarquia, né, governamental, que seria as emendas constitucionais, né, que seria a Constituição Federal, e elas têm a caráter de eficácia plena. Então tem que se observar as emendas, por isso que eu estou lendo bem as emendas, tá? Eu não ainda cheguei nas leis, eu leio um pouco as leis, eu tenho alguns vídeos aqui com as leis mesmo, né, dos professores federais, a lei sobre os servidores públicos federais, né, que recebem um tipo de aposentadoria, mas conforme essa leitura constitucional, a gente vai ter certeza do que tá, qual é o norte, né, que está abrangendo toda a matéria, e a própria emenda constitucional, ela realiza essa observação que para profissionais como os guardas civis, né, os policiais civis, os policiais federais, professores de ensino, ela solicita mesmo no texto a necessidade de uma lei regulamentar, né, regulamentando a profissão. Só que a aposentadoria e essa parte de previdência, aí ele tem como norte, né, e como horizonte, a própria emenda constitucional, que é o texto constitucional que tem plena eficácia. Então, por isso que eu estou lendo tudo. Bom, essa lei, essa emenda número 103, eu já acabei. Depois eu vou ler novamente o artigo 195, fazer uma releitura. E no que tiver, como eu vou ler, ela é publicada pelo Planalto, atualizada, se houver alguma outra emenda constitucional que saiu nova, que regula a aposentadoria, como ela derrogou ou pode ter abrogado todos os textos infraconstitucionais e constitucionais, a gente começa a ler o que já está na Constituição Federal nova, a gente vai se atualizar melhor. Então eu vou procurar novamente ler a ordem social todinha, né? Verificar qual que tem uma emenda já publicada ou que derrugou ou abrogou qualquer outro texto ou parágrafo que tenha na Constituição e em leis para a gente poder se atualizar e poder falar o que está escrito agora. Como está sendo muito dinâmico e as diretrizes e metas de um governo estão mudando para o outro, pode ser que haja essa mudança também no governo Lula. Por enquanto a gente está vendo as reformas que foram feitas no governo Bolsonaro. Quando comecei a entender, mudou de governo. Então, quer dizer, a gente está. E pegou um concurso, porque caiu o INSS agora, caiu todas as regras novas. E depois ele promulgou as regras novas, um ano depois veio o concurso do INSS concorridíssimo, muita gente desatualizada, inclusive eu. E eu também prestei um do Guarujá também, completamente desatualizado, por isso que eu tô lendo de novo, tô relendo, tá? E essa eu peguei as partes que eu tô mais deficitário, né? E tô começando a aprender de novo, que nem agora na Receita Federal. Eu fiz um de auditor de Receita Federal. Eu zerei a auditoria. Eu vi vídeos de auditoria, professor super bom, um cara super competente, né, do ensino à distância, né? Porém eu zerei, cara, não era nada que eles pediram esse ano, eu não lembrava, não sei se eu memorizei direito, eu não tive contato, né, com esse tipo de procedimento, e na Receita Federal eu não poderia zerar, né, eu deveria ter, pelo menos, acho, comprado um livro de auditoria. Eu vou tentar ler essa parte de auditoria também para um próximo ano, né, porque Receita sempre tem, né, todo ano tem. Então, e também, de repente, sai juiz federal da minha região, né? Porque agora saiu do Mato Grosso, saiu da Bahia, e eu não pude ir porque é muito cara a passagem para ir, né?
E se sair TF aqui, talvez do sul, que é um pouco mais próximo, né? Ou sair da região que é o TR3, que aqui é da região Mato Grosso, Minas e São Paulo, tem prova na capital aqui, né? Em São Paulo mesmo. Aí dá para viajar lá para fazer, né? E para o sul também, que a viagem para o sul não é tão cara, né? Aí dá para realizar, né? Essas provas. E outros que saem a esparso, que eu acho que, pô, eu tenho condições, eu sempre acho isso, eu já estou há 12 anos prestando. Mesmo que eu não passei, eu vou ficar tentando, porque eu leio as coisas, não tenho que me atualizar, eu leio o cursinho, eu fiz cursinho, é um reforço, né, da faculdade, e mesmo com déficit, mesmo com dificuldades, eu fico tentando. Espero que vocês também façam isso, não desistam também. Quem vê esse vídeo, né, os outros que pode ser nem que acompanhe a leitura, mas que escute os áudios e veja conosco. Torço muito para vocês. Sejam abençoados e foco no estudo, na matéria. Não deixem de cuidar da saúde, cuidem da saúde. Que eu já compartilhei aqui minhas experiências em vídeos passados, né? Com pressão alta, com um monte de coisa. Não deixe de cuidar da saúde. Faça tudo o que for possível, né? Em suas capacidades. O resto deixa na mão de Deus. Que ele vai guiar, ele vai proteger, ele vai se vingar, ele vai fazer tudo para você se sentir bem. E se for sua hora, sua vaga, se você se for para você mesmo, né? For sua competência, seu grupo, seu nicho social, se você se identificar, 1 milhão de coisas, né? Tinha um professor do Damásio que falava até a sua, né, sua crença ou sua, vamos falar sua feitiçaria, né? Você pode usar, porque aí é o seu concurso, aí você vai conseguir, entendeu? É um diferencial. Tudo tem que, no universo, tem que sincronizar para tua vaga. Eu tenho certeza que vai acontecer para nós. Inclusive, ofertas melhores de emprego, né? Quem não galgou uma vaga tem que trabalhar. Então, pelo que eu imagino, né? Se não vive com os pais, né? Se os pais não bancam, tem que estudar. Então, tem que trabalhar e estudar. Então, você tem que sistematizar emprego, estudo, vida pessoal, saúde, tem que sincronizar isso tudo, escalonar, né? Fazer um organograma mental ou planejado mesmo e conseguir, né? Com muita vontade, né? Porque quem quer concurso tem que estar com vontade de aprender, de estudar e de conquistar também, né? Eu paralelamente eu pretendo fazer, né, um e-book ou fazer um grupo de estudos, quem sabe uma coisa a mais, né? Mas eu não sou habilitado. Pelo menos precisava talvez uma pós-graduação, né? Não precisa nem do mestrado, mas talvez uma pós. Não vai ser nada, né? Mas eu pretendo. Algumas matérias que eu gosto, penal, previdenciário, constitucional, pelo menos ministrar aí um mini curso ou um e-book, sempre tentando se atualizar, né? Com as novas leis, fazer disso aí uma iniciativa, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, deixa o like, bom final de semana e até mais.